Bom, Daniel, eu consegui conversar com o senador Flávio Bolsonaro logo após essa decisão que veio aí com o trânsito julgado. A gente percebe a indignação dele, mas um certo cansaço diante daquilo que já era esperado, mesmo sabendo que é absurdo, né? Foi assim que ele definiu. Mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E eu estava ali, nesse corredor, justamente em frente ao gabinete do senador Rogério Marinho. Ele estava entrando no gabinete quando eu consegui falar com o senador Flávio. E ali já tinham passado alguns outros parlamentares. O deputado Nicolas Ferreira, o deputado Zucco, que é líder do PL. Tava uma movimentação estranha, daí por ali já ficamos. Deputado Sóstenes, as figuras mais cativas e que representam a direita. Essa reunião, Daniel, estava acontecendo porque há um movimento já de partidos de centro que querem desmobilizar o PL da anistia. Vocês devem se lembrar que na segunda-feira eu falei aqui que seria pautado na quarta-feira. E isso era a expectativa de que acontecesse mesmo, a pauta da anistia fosse votada hoje. Mas a informação é de que líderes de partido de centro estão recuando. Por quê? Porque o PL anunciou, né, a oposição anunciou, que vai aprovar o texto do Paulinho da Força, que prevê a dosimetria, a redução de penas, só que depois disso eles vão usar o regimento a seu favor. A favor deles, melhor dizendo. Ou seja, vão apresentar destaques e, via emenda, eles pretendem modificar o texto e colocar a anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, se existem votos para aprovar o relatório do Paulinho da Força, subentende-se que esse mesmo número de parlamentares irá votar pela aprovação também dos destaques. Só que eles acabaram anunciando a estratégia. E agora, né, os figurões do Centrão estão mostrando, tirando suas máscaras. E já colocaram essa condição. Olha, nós queremos aprovar só a redução de penas. Ontem teríamos uma reunião de líderes que acontece a todas as terças-feiras, justamente para definir o que vai ser pauta, né? Ou seja, eles iam definir se a anistia ia ser votada hoje. E essa reunião de líderes foi cancelada pelo presidente da casa, Hugo Mota. Então, a situação é essa. A oposição sabe que tem votos para aprovar a anistia, mas lideranças dos partidos de centro, que a princípio disseram que estavam apoiando a anistia, agora recuaram. Certamente porque fizeram algum tipo de acordo com a base do governo Lula, Daniel. Infelizmente, ao que tudo indica, isso vai ficar para depois do carnaval. Pois é, Berenice Leite, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes aí a quantas anda essa articulação para o PL da anistia. E na manhã de ontem, logo depois da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro também conversou com jornalistas. O filho de Bolsonaro afirmou que o pai frequentemente diz que jamais incentivou atos golpistas e não compreende por qual razão encontra-se preso. Ele deu ali, fazendo a defesa dele, como sempre, de que, obviamente, ele não trabalhou para que houvesse nenhum conjunto, nenhum contexto aqui que pudesse motivar qualquer ato irresponsável. Foi para os Estados Unidos, então ele fica ali a todo momento repetindo isso, se defendendo. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Pois é, Berenice Leite, Flávio Bolsonaro aí nessa fala para os jornalistas reiterou que o pai pediu diretamente que os presidentes da Câmara, Hugo Mota, Davi Alcolumbre e do Senado, coloquem em pauta o projeto de anistia defendido pelo partido do ex-presidente, o PL. Ontem, inclusive, o líder do partido na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, indicou uma intervenção, sugeriu que há uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para barrar o andamento da proposta na casa, é isso? É isso. O que circula ali nos bastidores do Congresso é que esses partidos de centro não querem se desgastar
com o Supremo Tribunal Federal. Isso porque o PL antifacção já foi aprovado e isso não teria agradado algumas autoridades, se é que vocês me entendem. Então, nesse sentido, os partidos de centro, eles estão recuando de apoiar a anistia ampla, geral e restrita. Pelo menos essa é a justificativa, porque eles não querem, nesse momento, criar ali um clima de adversidade com o poder judiciário, né? Agora, se isso está diretamente vinculado a figuras específicas do Centrão que tem processos lá no STF e que rolou algum tipo de ameaça ou de pressão, é algo a se considerar também. Nós temos o presidente da Casa, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ambos têm processos no STF. Inclusive, como bem destacou aí o senador Flávio Bolsonaro, Daniel, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele havia conversado com os dois, tanto com o presidente da Câmara quanto do Senado, à época que eles estavam ainda buscando votos para serem os líderes das casas legislativas. Então, foi uma promessa, o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou, né? Ele indicou a todos que são do partido para que votassem no Hugo Motta e no Davi Alcolumbre, e é mais uma promessa que não foi cumprida. O motivo, vocês já sabem. Pois é, Berenice, antes de ouvir a Guta Pini, vou trazer mais um ponto também do que disse o senador Flávio Bolsonaro. Ele afirmou ainda que Jair Bolsonaro está preocupado com a origem da comida servida a ele na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso. Vamos ouvir. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e obviamente também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Pois é, Guta Pini dividindo a tela mais uma vez comigo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Preciso fazer uma atualização ao que disse aí há pouco nessa sonora o senador Flávio Bolsonaro. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes acabou acatando o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizou que o ex-presidente receba a comida especial na prisão. Conforme a decisão, uma pessoa previamente cadastrada pela defesa poderá entregar a comida ao ex-presidente no horário que for estipulado pela corporação. Vale lembrar que a atual primeira-dama, Janja da Silva, vou trazer esse ponto para você também conversar conosco, Guta Pini. Por ocasião do período em que Luiz Inácio Lula da Silva, então ex-presidente à época, estava na carceragem lá em Curitiba, ela levava comida para o ex-presidente. Olha, Dani, isso sim é uma surpresa, que o ministro Alexandre de Moraes tenha autorizado a alimentação caseira para o ex-presidente, porque o que nós temos visto aí é uma sucessão de abusos, uma sucessão de arbitrariedades, de injustiça. Então, eu já estava aguardando uma decisão negativa de que ele não iria permitir a entrada da alimentação especial para o ex-presidente, que ele teria que se alimentar com a comida lá da superintendência. Então, para mim, foi uma surpresa, porque a gente só espera coisas ruins vindo da caneta do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem um quadro de saúde extremamente delicado. A última cirurgia que ele foi submetido foram horas e horas de cirurgia, uma cirurgia gravíssima, em decorrência ainda da facada, lá de 2018. E agora, essa situação precária em que ele viveu nos últimos 100 dias de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e o que mais pesa em tudo isso é a injustiça. Porque é aí que está o grande problema. Quando a pessoa é culpada, como era o Lula, que ficou 580 dias preso, o Lula estava bem na cadeia, porque ele sabia, ele tem consciência do que ele fez. Então, ele não arcava com o peso da injustiça. A pessoa, quando ela está pagando por um erro, ela sabe. Então, não tem revolta.
não tem depressão, não tem nada disso, porque a pessoa está cumprindo, ela está devolvendo para a lei o que ela tirou. E é assim mesmo que funciona. Agora, quando a pessoa está submetida a uma injustiça, esse peso é insuportável. Seja numa prisão domiciliar ou numa carceragem. Nós esperamos que o ex-presidente receba aí o benefício dessa prisão humanitária e possa cumprir essa pena injusta em casa. Ainda assim, não vai aliviar o peso da injustiça que ele carrega sobre os seus ombros e os outros militares condenados de igual forma. Esse é o fato, é uma injustiça patente que pesa sobre os ombros deles e pesa sobre a nossa república, sobre o país, os cidadãos de bens que são comprometidos com a lei e o Estado de Direito. Todos nós sentimos o peso dessa injustiça. E aqui precisa ficar algo muito claro. Você não precisa ser bolsonarista e você nem precisa ser de direita para encarar esses fatos e entender o que está acontecendo no Brasil. O que o Supremo Tribunal tem feito é criar uma série de precedentes que colocam todos nós em risco. Todos nós, vejam só, agora a última decisão do ministro, confirmada pela primeira turma, é de antecipar o trânsito em julgado. Como é que fica isso nas outras instâncias? Tantos processos correndo Brasil afora. E se os tribunais começarem a adotar esse mesmo sistema? Impedir que as pessoas ajuizem recursos por conta de uma certificação de trânsito em julgado que não existe. Então isso é gravíssimo. Utilizar a máquina pública, a Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia sem ter crime, sem ter prova, e o Supremo Tribunal Federal, por uma de suas turmas, julgar esse processo ainda e lavrar esse édito condenatório de mais de 27 anos de cadeia por um golpe que começou com uma live e o outro ato do golpe foi uma entrevista? Que é isso? Você precisa ser muito desonesto ou muito infantil para acreditar nessa narrativa. Pelo menos nós tivemos o voto do ministro Luiz Fux, que jogou luz sobre tudo isso, desmontou toda a narrativa da PGR, mostrou quão ridícula era aquela peça. Enterrou a carreira do senhor Paulo Gonet, embora tenha sido reconduzido, é algo pro forma, não tem respeito das pessoas do direito que realmente entendem da lei, que prezam pela justiça, pelo devido processo legal. São autoridades que ficam se vangloriando do poder da sua caneta, mas não têm dignidade nas suas almas. É isso.